Irmãos, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Depois de Tiago, o livro de Tiago. Primeira epístola de Pedro. Nós estamos dando continuidade ao tema, lançando alicerces, né? Nesse ano como tema geral. Mas mais precisamente no capítulo 1, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Segundo capítulo. 1 Pedro, nós vamos ler o segundo capítulo, do verso 1 ao 10. Nesse mês, nós estamos trabalhando o alicerces da santidade. E eu havia pregado no domingo passado dizendo que a santidade é a identidade daquilo que é santo. Entende? Olha aqui para mim, se há santidade em você, é porque alguma coisa identifica em você que o santo está trabalhando e se movimentando na sua vida. Deus está registrando o caráter dele em você. Então, se há santidade na sua vida, e isso é perceptível em você e pelo outro, que é muito importante também, porque quando fala de santo se movimentando, Deus movimentando santidade, a palavra que ele usa no hebraico, e vamos lá, nós estamos falando de uma carta que foi escrita em grego, porque o koiné, o grego koiné de koinonia, comum, era comum na época, a língua grega era comum, não obstante foi escrito por judeus que estavam pensando na concepção hebraica. Presta, eles usam o inglês, mas estão pensando em hebraico. Eles estão usando o grego porque era o mais comum daquela época. E quando ele fala de santo ali, sede santos como eu sou santo, assim, né, seja todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ele está dizendo assim, que a sua vida vai causar estranheza para o outro, em você e para o outro. Porque a palavra santo no hebraico é kadosh. E a palavra santidade no hebraico é kadesh, kodesh. E kadesh, sobre os utensílios. Então, kadosh, Deus, kodesh, santidade, é a impressão do caráter de santidade, de santo de Deus em você, e kadesh são os utensílios que eram consagrados ao templo para o serviço do Senhor. Então quando fala de kadosh, está falando o estranho, o totalmente outro. É o estranho porque eu acho que eu conheço ele, mas ele me surpreende tanto, todas as vezes que eu olho, por isso que 24 horas, os 24 anciãos, não é? Os 4 seres viventes. Santo, porque cada vez mais que fala santo, mais eles olham estranho demais, é o totalmente outro, é infinito. É algo que surpreende, que não tem como explicar. Ele é santo, porque ele é o totalmente outro, ele é o estranho. É o estranho que resolveu se manifestar, se revelar por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que veio, um dia te encontrou. E ele com a sua rema, palavra específica, conquistou o teu coração, falou ao teu espírito, chamou pelo teu nome. E foi maravilhoso o dia da sua conversão. Talvez para alguns aqui que nasceram no lar evangélico, talvez não tenha passado por uma conversão como outros que eram de fora. Não precisou matar 20 mil pessoas para dizer que a conversão foi maravilhosa. Porque isso não é testemunho, isso é testemunho mesmo. Porque quando a gente testemunha Deus, a gente fala a partir de Deus, do movimento de Deus. Porque testemunho significa acontecer novamente, significa movimento do outro sobre mim. Porque quando você testemunha não sobre você, você testemunha sobre o outro, sobre o acidente que aconteceu, sobre o crime que aconteceu. Eu falo do que aconteceu, do que eu vi. Então o estranho começa a causar estranheza na minha vida, e por isso que eu vou sentindo que Deus está querendo mudar o meu caráter, e eu resisto, e aí a gente naturalmente resiste à ação do santo, e a gente resiste o que, em outras palavras? A santidade. Talvez você não tenha evoluído ainda, ou progredido na vida cristã, ainda você está flertando com o que é leite, e com o que é sólido, e não querendo sair dessa fase, dessa meiuca, no meio. E Deus está chamando você para um quiesa espiritual, amém? É sobre isso, irmãos. A santidade é a identidade, é a identificação do santo em você. É olhar para você assim, Deus
Deus está se movimentando na sua vida. Deus está com você. Deus está em você. É sobre isso. Agora, qual é a mãe que não quer ver a santidade de Deus na vida da sua filha? Qual é o pai que não quer ver marcas de santidade na vida do seu filho? E é sobre isso, alicerces da santidade, começa, sabe aonde, meus irmãos? Primeiro, no seu coração. E uma vez que o pai, a mãe, que são líderes, os cabeças, os responsáveis pelos filhos dentro de uma casa, são os primeiros a também dizer assim, olha, anda por aqui porque o fundamento é seguro. Anda sobre esses princípios e valores, porque meu filho, aqui você está seguro. Porque eu tenho experimentado, então eu também posso dizer, filha, vai por esse caminho. 1 Pedro, capítulo 2. Famoso capítulo, que você já conhece, pelo menos a gente vai ver alguns versículos que são conhecidos. Eu quero que você leia junto comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado. E quando a gente fala de santo, a gente fala de fogo, viu, meus irmãos? Por isso que dá um calor. Gente, vamos lá. Verso 1, capítulo 2 de 1 Pedro. Olha lá, ó. Despojando-vos, mandando embora, portanto, toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, olha aí as expressões de alicerce, de construção. Sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então aqui, se você crer em Cristo, de modo algum você será envergonhado. Não está dizendo aqui que você não será perseguido, mas diz para você que você não vai ser envergonhado. Diferente disso, para vós outros, verso 7, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Quem já tropeçou na rua aqui? Você não passa uma vergonha? Não dá uma raiva? É um momento que você quer deixar de ser crente e xingar, não é verdade? Não sei se é verdade, mas dá vontade. Já falei que um dia eu estava andando em Londrina, tem um calçadão que tem mesa, é a mesma material da nossa calçada na frente. Às vezes saem uns paralelepípedos pequenininhos. Esse paralelepípedo não é de Deus. Ele saiu, o infeliz saiu no dia de chuva e estava molhado. E eu andando lá, achando que estava podendo. Rapaz, eu escorreguei e eu dei uma capoeira assim. Quem estava do meu lado até assustou assim. Eu só sei que eu levantei e segui como se nada tivesse acontecido. E morrendo de raiva. Morrendo de raiva. Mas com uma vergonha intensa, porque a vergonha é aquilo que nasce de dentro para fora. A vergonha nada mais é a falta de controle sobre aquilo que eu acho que eu tenho controle, aí eu perco o controle, passo vergonha, mas você até pode continuar no controle, porque você deu uma derrapada, mas a vergonha ainda está dentro de você. Você já não está caído mais, você já está em pé, já está andando, mas a vergonha vai te acompanhando mesmo certinho. Não é assim? A gente leva vergonha por muito tempo, muitas vezes. É sobre isso, meus irmãos. Quem tem Cristo, olha aqui, não tem vergonha. Quem não tem Cristo vai passar vergonha. Agora não é para ser um crente sem vergonha. É diferente. Vamos lá. Verso
8 ainda, né? Pedra de tropeço, rocha de ofensa. E aí, olha o que ele fala sobre aqueles que rejeitaram a pedra. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o também foram postos. Olha aí, postos, quer dizer, está destinado. Aí, ao contrário disso, ele está falando para quem aqui? Para os gentios convertidos, não está falando para judeu. E nós estamos falando de um apóstolo que era designado para os judeus, mas ele escreve para os não judeus. Aí ele fala para o povo que não era povo, agora o que você vai ouvir, verso 9. Vós, porém, gentios, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis, por quê? Porque essa confissão não eram os povos. Quem que achava que era povo de Deus? Quem achava? Os judeus achavam que era o povo de Deus. Só que em Jesus Cristo, e por conta da rejeição de Israel, nós os gentios fomos alcançados pela graça de Deus, amém? Então Deus tinha propósito nisso tudo. Olha aqui, a rejeição do seu adversário, ou a rejeição de um, deu possibilidade de nós sermos incluídos, escolhidos, separados por Deus em Cristo Jesus, amém? Vamos lá, finalizando o verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, aí não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o que? A misericórdia. Está dizendo que Deus, você era miserável, a miséria, cardia, o coração, a cardia de Deus. Você que era miserável foi alcançado por Deus, amém? Agora você foi alcançado por Deus. E eu digo para vocês, ainda hoje, agora, por meio da igreja, por meio de você, Deus pode te usar como instrumento de misericórdia por outras pessoas. Agora, é preciso que você tenha misericórdia. Entenda os de fora que não têm a esperança ainda. Então, hoje a lição não é para os de fora, a lição é para os de dentro. Mas pastor, e os de fora estão esperando que você levante as suas nádegas e saia pregar o evangelho. Nós somos uma igreja que é exortada aqui dentro, mas não é uma igreja para dentro, é uma igreja para... Os irmãos concordam disso? Concordam nisso? É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso, nós estamos nadando contra a maré. Se nós queremos produzir, nós precisamos saber sabe o quê? O tempo da piracema de Deus. O tempo da piracema, que o que é? Aquele período que ninguém pode, o quê? Pescar. Porque os peixes estão descendo os rios, subindo os rios. Descendo, subindo. Subindo contra a correnteza. Deus espera que você suba os desafios, que você vença os desafios da sua vida. Que você supere como esposa, como esposo, como pai, como funcionário, como patrão, como líder, como servo, as perseguições, as tribulações, as investidas, as adversidades, não fuja disso, porque esse empecilho é para você avançar. Deus quer reproduzir através de você. Tem vida dentro de você. Tem muito peixe que precisa nascer através de você. Meu Deus, e para que isso aconteça, e que não haja uma extinção desses peixes, por isso que há uma lei, olha aqui, na lei da piracema celestial, Deus te protege na época da reprodução. Deus vendo você engravidado, gestando vida, pode ter certeza, Deus vai te levar. E todo esse sofrimento, esse mal-estar aparente, porque é o que a mulher sofre. Visa o quê? É que no final desse período, de um período, ela vai sofrer, mas ela vai ver a filha nascendo. A única filha. E eu vi os meus filhos nascendo. E é emocionante. A gente vê a dor, mas é emocionante. É sobre isso, meus irmãos. Eu não sei se vocês querem, se vocês estão grávidos,
se vocês estão gestando, entendendo a gestação, o tempo de Deus, de reprodução que Deus quer usar através de você, por meio de você. Eu sei que a igreja, para ser edificada e crescer, ela precisa avançar. Ela precisa avançar. Irmãos, o tema da nossa mensagem, nessa manhã, rapidamente, eu tiro do próprio texto que está escrito aqui, no verso 9. Para proclamardes, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção. Eu estou pregando para os de dentro, não obstante, a responsabilidade é nossa. Nós vivíamos como gentios, que o carta de Pedro vai dizer isso. De qualquer jeito, idólatras, pagãos, dissolutos, promíscuos. Só que hoje, esses gentios que viviam nessa prática, eles estão sendo perseguidos pela conduta, pela obediência. Então assim, você será perseguido de qualquer forma. Porque você é obediente, correto, você será perseguido. Vão estranhar você. Você é uma peça num trabalho que provavelmente atrapalhe as coisas incorretas que acontecem no meio do seu trabalho. O corrupto, que continua corrupto no seu caráter, ele não pode contar com você. E se ele for descoberto, você será perseguido, você será eliminado. Porque você não é bem-vindo para estragar o esquema da corrupção. É igual a mulher que se levanta e começa a confrontar o marido pela conduta dele. Porque ele não quer sair dessa escravidão de corrupção, de adultério, de raiva, de ódio, de pornografia. Aí a mulher confronta ele e ela se torna a adversária dele, porque a palavra no hebraico é exatamente isso, adversário. A auxiliadora significa adversário. E vice-versa também. Porque eu sei o quanto que eu fico pau da vida quando a Thaís, que está me assistindo agora, ela me confronta. Vocês não sabem como eu fico. Deus sabe. E ela sabe também. Alguém que vive corretamente precisa ser um empecilho da continuidade da corrupção. Eu não sei se os irmãos estão entendendo isso. Alguém que é santo, correto, precisa constranger aqueles que estão fora do lugar. A igreja é esse sal e luz, sal que salga, que chama atenção pelo sabor, não pelo exagero. A luz que ilumina, não porque é inconveniente, mas porque é conveniente. E Deus quer usar você. É você, olha aqui para mim, é você que Deus quer te usar. Não espere do pastor, não espere dos líderes, é você, com o seu vizinho, com a sua vizinha, o seu colega, o seu amigo. Chamado das trevas para a luz, santidade como identidade e missão. Deus não te escolheu, não te santifica para você viver do seu jeito, para você cumprir os teus propósitos, não. Deus te santifica, te escolhe e santifica, para que você cumpra uma missão de proclamar a glória de Deus. Vamos ao texto. Olha aí, do verso 1 ao 3, nós temos aí o primeiro ponto. Despojando-vos, olha aí, deixando. Meus irmãos, olha que nós estamos na época de reforma. E antes de reformar, algumas coisas, muitas coisas foram jogadas fora dentro da igreja, não foi? Quantas caçambas nós alugamos aqui, um monte de caçamba. Foi pago um preço para jogar coisa fora. Você paga preço para jogar coisa fora? Nós pagamos várias caçambas para jogar muitas coisas que estavam acumuladas nessa igreja. Se nós visamos uma reforma, uma mudança de ambiente, então a gente precisa retirar coisas que estão ocupando espaço de forma indevida. Na minha vida, peça em você agora, se você quer uma reforma, ou mesmo que você não queira, mas você é um filho de Deus, e Deus vai reformar você, queira você entender ou não, entenda isso. Hoje você está ouvindo aqui, talvez o teu sofrimento é por ignorância. O teu sofrimento, você tem que saber hoje que é libertador pelo fato de saber que Deus está tentando reformar a sua vida. Mudar o cenário da sua existência, da sua compreensão sobre si mesmo, sobre o esposo, sobre os filhos, sobre a igreja. Quantos que estão aqui passaram por outras igrejas, estão machucados ainda? Se acontecer alguma coisa que pareça gatilhar aquilo que aconteceu lá atrás, sai da igreja, e não é para isso.
A gente deixa qualquer pessoa da família sair de qualquer jeito, por qualquer causa? Não! Ah, eu vou embora de casa. Vai! Não é assim tão fácil. Como é que os filhos vão falar isso? Eu vou embora de casa. Porque a gente não está entendendo o cenário de gestação, de construção, que são coisas que exigem e nos incomoda. Nos incomoda. A santidade cristã é mais do que conduta moral, presta atenção. É uma identidade espiritual que flui de uma união viva com Cristo. Quer dizer, Cristo tem que estar envolvido na sua vida, senão não adianta. Tem um propósito, manifestar glória de Deus neste mundo. Então, 3 alicerces da santidade que nós vamos ver aqui em 1 Pedro 2, de 1 a 10. Primeiro ponto é, primeiro alicerce, a santidade começa com arrependimento e desejo pela palavra. Olha aqui, ao verso 1, despojando, mandando embora, portanto, toda maldade, tudo aquilo que não tem nada a ver com as características da santidade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Olha o que ele fala aqui, desejai, quer dizer, pela palavra, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando, lá em 1 Coríntios, Paulo exorta os crentes que já haviam sido regenerados a não permanecerem no leite espiritual. Porque uma vez eles já experimentaram. Isso é para começar. Ele está aqui dizendo assim, que lá em 1 Coríntios ele fala assim, ó, não fiquem nisso. Aqui ele está falando assim, desejem. Porque o importante aqui é o desejo. O princípio do desejo sobre a palavra de Deus. Que seja sempre um novo de novo, todos os dias, como uma criança grita, chora por querer mamar. Então que todos os dias, nesse sentido, pela palavra, que hoje já não é mais leite, mas é sólido para você. Então deseje, você vai comer comida? Sim, não vai tomar leite, mas deseje como se fosse uma criança querendo leite. Está dando para entender? Porque a criança que quer leite, ela grita. Você que deseja comer coisa sólida, você não grita. Você resolve fazer do jeito que você quer. Mas uma criança depende do outro para dar o leite que ela precisa. Se você entende que se você chora na presença de Deus e deseja como uma criança deseja o leite, e depende do outro para dar o leite, ele não sai do berço, pula e vai lá na geladeira, abre o piracanjuba e vai beber. Ela vai dar os sinais chorando e a mãe vai entender isso. Bom, não é o cocô, não é cólica, não é sono. Ah, está com fome. É leite. Aí Deus, como Deus soubesse, né? Eu sei que você deseja, assim como uma criança recém-nascida, o leite espiritual, você deseja a palavra do Senhor. Desejo. Jogue fora tudo que está errado na sua vida e deseja o que é alimento certo e sólido para a sua vida, em nome de Jesus. É sobre isso. O primeiro alicerce está aqui. Santidade começa com arrependimento. Manda embora, muda o cardápio da sua dieta. Dieta é aquilo que tem a ver com o dia, o que o dia dá. Dieta significa, uma vez uma nutricionista falou assim, que dieta é a relação do homem com a terra. Para dizer o seguinte, ela estava ensinando, que dieta verdadeira é aquela que come os frutos da época que a terra, que a vida, que a natureza dá. Hoje nós temos frutas fora de época, que não são tão saudáveis como aquelas que são dadas pela época. Está dizendo assim, que todos os dias, Deus, se você clama, Deus terá, sim, a comida para o hoje, da época de hoje, para alimentar a sua vida, e é saudável. Relação do homem com o céu. A dieta de Deus para nós é a relação do homem com o céu, porque Deus tem alimento celestial para a sua vida, em nome de Jesus. Porque se a gente respeitar a dieta da natureza, que época que é hoje? Que fruta que está dando hoje na nossa época bastante? Eu não sei, alguém pode me dizer? Caqui chocolate, de Deus. Aquele outro caqui marrento não é de Deus não. Só dá para comer quando é muito maduro, não é verdade? E demora, e a gente não gosta de demorar, então a gente vai no chocolate. E meus filhos, há pouco tempo, não sabiam que era caqui chocolate, rapaz. Você vê que geração, também o caqui estava extinto. O caqui não aparecia. Mas eu estou falando sobre isso, é o que dá na época.
Qual é a época de hoje, meus irmãos? Deus está pronto para derramar, apresentar o cardápio para você, da dieta que Ele tem para você hoje, para você viver e ser nutrido espiritualmente, amém? É isso, deixe a mentira, o engano e comece a desejar o leite de Deus. Olha só que interessante, deixando toda malícia, todo engano, desejar o leite racional. Qual é o antagonismo aqui? Pecado oculto, deixa o pecado oculto e venha para a pureza interior. Deixa a preguiça espiritual e vem para a fome genuína da verdade, porque é o seguinte, tem gente que é tão preguiçoso que até tem preguiça de comer. É um absurdo, é o cúmulo da preguiça. Mas quando você está com fome, você se esforça para sair, até mesmo na preguiça, para comer, porque você está com fome, não é verdade? Cara, eu estou com muita fome, a preguiça não vai me vencer, porque a fome vai me matar. Então eu preciso matar quem está me matando. A santidade começa quando o pecado começa a morrer. Presta atenção, olha aqui. Olha aqui, a santidade na sua vida, presta atenção, meus irmãos. A santidade na sua vida começa quando o pecado começa a morrer. Você vai começar a ver as características de uma nova vida santa na sua vida, quando o pecado parar de dominar a minha e a sua vida. Antes eu matava, não mato mais. Antes eu roubava, não roubo mais. Porque agora, Deus entrou na minha existência. É os eleitos da Ásia Menor, as igrejas daquela região. Vocês eram prostitutos, vocês eram promíscuos, mas agora vocês não são mais. Então, mandem embora tudo isso e desejem outra coisa. Como um recém-nascido que só deseja leite, o crente regenerado anseia pela palavra. Aplicação: não há santidade sem arrependimento. Examine-se. Você tem fome da palavra ou apetite pelo mundo? Segundo ponto, meus irmãos. Está aí no verso de 4 a 8. Que nós vemos aí. Santidade é vida em comunhão com Cristo. A pedra viva. Olha aqui. Existe nesse caminho de santidade que alicerça a sua vida. Presta atenção. Não haverá possibilidade alguma de você receber essa nutrição sem a presença de Deus na sua vida. Quem nos santifica é o Espírito Santo, amém? Que é o Espírito de Cristo. Ele tem que estar presente. Ele é o santo que causa estranheza. Ele é o santo que faz a coisa diferente. É Ele que modifica. Então, sem Ele, não tem como eu ter as marcas deles dentro de mim. Então, e aí que está. Entre espiritualidade genuína e religiosidade hipócrita. A gente pode estar se vestindo de uma religiosidade sob protocolos, esquecendo da espiritualidade genuína que te liberta dos protocolos e que te faz uma pessoa séria, honesta, correta, santa, sozinho você é o que é diante de Deus. Você não precisa ficar sob pressão de ninguém, porque você é um homem fiel sozinho, uma mulher fiel sozinha. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, meus irmãos. Não queira se vestir dessa aparência, porque você engana os homens, mas não engana Deus. Você engana os homens, mas não engana Deus. Você faz para os homens verem, mas Deus está vendo tudo. Porque se vocês gostam de plateia, vai para a praça, porque a praça lá no grego, que erguem as mãos, e eles já têm o que eles quiseram, ser visto pelos homens, que é o prêmio que eles querem, e praça lá significa plateia. Se vocês querem plateia, então busque um palco. Porque na igreja é altar, onde você morre, você vem vivo, santo e agradável, que é o culto racional, você deixa de existir, Deus te desanima no altar. Você sai inconformado. Altar, lugar de inconformidade com o mundo, de transformação e de renovação. Mas Deus está preparando você, em nome de Jesus, para você experimentar algo novo de novo, que é bom, perfeito e agradável, que é a sua vontade. Uma igreja que queira a vontade de Deus, meus irmãos, queira a vontade de Deus, e a vontade de Deus é caminhar com Jesus Cristo. É isso que tem me ajudado a continuar sendo pai, esposo, filho, servo. É isso que me faz continuar sendo pastor. E não tem super-homem algum aqui, né, Juba? Não existe super-homem. Isso é Hollywood que constrói. Isso é religiosidade que constrói. Na vida cristã não tem super-homens.
Existe um único homem que nos ajuda, Cristo. E quando ele fala assim, sem mim nada podeis fazer, para dizer o seguinte, não há santidade sem mim, eu preciso estar junto. Aliás, eu sou a videira verdadeira, o Pai cuida de mim, e quem está em mim vai produzir muito fruto. Santidade, os frutos, você quer ver sinais de santidade na vida de alguém? Veja os frutos que ela produz. E ainda os frutos que não para si mesma. Eu já falei domingo passado, que você não vê pé de manga sentada no chão chupando manga. Já viu isso? Eu nunca vi. Se vocês verem, pelo amor de Deus, filma, bota nas redes. Pé de mexerica chupando mexerica. Pelos frutos conhecereis. É sobre isso, meus irmãos. O segundo ponto fala de vida. Santidade é vida e comunhão com Cristo, a pedra viva. Olha o verso 4. Estou terminando. Chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não tem como oferecer sacrifícios espirituais se não for por meio de Jesus Cristo. Se você veio hoje aqui de forma desajustada, displicente, eu vou para o culto, vamos ver se eu vou ser abençoado, vai chamar minha atenção. E se você não veio para cá para prestar o culto espiritual, o culto racional, é sobre isso. Está exortando os de dentro, não está exortando os de fora. Os de fora a gente entende, mas os de dentro tem que ter essa consciência. Eu sou pedra também, lasca de pedra. Está falando aqui um homem que era aqui, lasca de pedra, Petros. Que está falando de uma pedra, Petra, rocha. Nós que fomos lascados um dia, literalmente, Deus achou você jogado, espalhado no meio de muitas rochas, de muitas pedras, e uniu você com outros para nós nos tornarmos uma rocha com Cristo. Lascado você vai ficar se você ficar sem Cristo. Agora os lascados, que estavam lascados, que foram eleitos por Deus, estão se unindo, lasca por lasca. E lasca, pedra lascada, cutuca e machuca, não é verdade? Assim como uma pedra a baula trata a outra pedra, assim o irmão também com o irmão. Lá em Provérbios alguma coisa fala sobre isso. Sabe qual que é o antagonismo aqui? Crentes, edificação viva, incrédulos, tropeço e juízo. Irmãos, nós estamos falando aqui para uma igreja que eu não sei, ninguém sabe aqui, mas a Bíblia diz que no meio da lavoura de Deus, de madrugada, por uma situação ou outra, foram plantados joios. E é preciso que você faça essa reflexão para saber quem eu sou nessa lavoura de Deus, joio ou trigo. Porque a lavoura de Deus, ela é amassada, o trigo é amassado, mas ele volta. O joio, ele batido, ele quebra, ele não tem a estrutura do trigo. Você pode pisar no trigo, ele amassa, depois daqui a um tempo ele volta. Mas o joio ele quebra, e quebra mesmo e fica lá. Cristo ou é vida, edificação espiritual para a tua vida continuar. Porque se você está edificado nele, ainda que bata em você, você vai continuar, você vai voltar a ficar em pé, amém? Agora se você é joio, entenda, Cristo está atrapalhando a tua vida. Porque é pedra de tropeço. Não tinha que estar aqui. Quando não está, quando não precisa estar aqui, o que a gente faz? Remove isso aqui. Tira ele daqui. Porque está incomodando. E é isso que fizeram com Jesus. Tiraram Cristo das suas vidas. Os religiosos daquela época não entenderam Cristo, por isso queriam removê-los. Se tornou para eles pedra de tropeço e juízo. Para nós gentios que não éramos judeus, nos alcançou. Por que a gente vai fazer a mesma coisa? Cristo tem que ser para nós edificação, amém? Sobre isso. Terceiro ponto. A santidade é a identidade e missão dadas por Deus. Olha o verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, periusios, peri aqui ó, de perímetro, círculo, usios, dentro do círculo. Nós estamos dentro do círculo de Deus, nós somos propriedade privada de Deus, exclusiva de Deus, está dizendo assim, existe um muro em volta de você, e tudo que entra para te atingir dentro, só entra porque o círculo que é Deus permite. Mesmo sobre aqueles que estão sob a direção de Deus. É diferente de eu querer sair do círculo e viver a minha vida e viver sob a permissão de Deus. Outra coisa é eu estar dentro do círculo de Deus, protegido por Deus, e Deus permitir uma tentação, permitir uma provação, permitir uma adversidade, permitir uma tempestade. Porque de alguma forma, no centro onde você está, Deus se encarrega de cuidar de você dentro daquele perímetro. Por que nós queremos se aventurar em outros lugares que não tem nada a ver com o ambiente de Deus? Coisas que só Deus sabe o que você faz e eu faço no oculto, meus irmãos. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém zomba. Essa mensagem os de fora não vão entender. É os de dentro que precisam entender. Já falei o que é santo, separado para Deus, o outro. Mas olha só o antagonismo aqui, trevas espirituais e luz de Deus. Está aqui no verso 9, a fim de proclamar as virtudes, quer dizer, a vida de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele repete aqui aquilo que foi falado por Paulo lá em Colossenses 1,13. Olha aqui, que ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu. Libertou ali, é o seguinte, Deus atraiu, Deus foi lá e canalizou aqueles para mim. Deus invadiu e tornou eles como um rio para mim. Libertou, quer dizer, mudou o curso do rio e trouxe eles para mim. E transportou ele, quer dizer, fez um outro curso, transportando pelo reino do Filho do seu amor. Está dizendo assim, Deus criou um rio para você passar, para você ir para o lugar onde Ele quer. E transformação, transporte, significa metistemi, meta, mudança, estemi, status, lugar, mudança de lugar, que é a mesma palavra que o administrador infiel fala na parábola de Jesus, que ele, agora porque eu fiz tudo isso de errado e vou ser demitido, porque quem é demitido é mandado embora, é mudado de lugar, está dizendo assim que, quando Deus mudou o curso, nos libertou da prisão, mas não deixou a gente na prisão e tirou a gente de lá, está dizendo assim que Ele entrou dentro da penitenciária, não só abriu a cela e deixou você lá, Ele deu caminho para você fugir da prisão e mudou você de lugar. Está dizendo assim, que a melhor demissão do mundo foi a nossa salvação. Nós fomos demitidos. Demissão não é bem-vindo, mas essa demissão é que nós éramos funcionários das trevas, do inferno, e Deus entrou no inferno e demitiu a gente e mostrou o caminho que existe agora, um trabalho para o reino de Deus. É sobre isso. A melhor demissão do mundo é assim agora. Tem um caminho de santidade para você. Obedeça, agora faz todo sentido. Agora você é responsável, não mais ignorante. Ignorantes são os de fora. Agora inteligentes, salvos, com possibilidade de avançar, de querer, de progredir espiritualmente. Agora é para vocês que foram alcançados. Isso é santidade. Isso é missão. Vós sim, verso 10, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Finalizando. Kevin Dewey diz assim, Deus não apenas nos chama para fora do mundo, mas nos envia de volta a Ele como santos. Como Israel no deserto, separados das nações, mas chamados a ser luz entre elas. Qual a aplicação aqui? Uma pergunta. Você vive como parte do povo santo ou como alguém sem identidade espiritual? Sua vida proclama as virtudes de Deus ou só suas opiniões? É diferente, meus irmãos. Olha aqui, para nós não sairmos da ignorância no sentido espiritual. Já estando aqui dentro, nesse sentido. As minhas concepções, interpretações ou concepções sobre Deus podem ser equivocadas sobre o caráter de Deus. Por isso que é algo muito sério você permanecer lendo a palavra e orando. Para que você tenha a exata, que é Cristo, revelação de quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Eu posso estar proclamando um Deus que eu criei, que eu acho que Deus é, mas não é. Isso é uma teologia falsa.
Eu preciso saber quem é Deus. E a santidade é esse canal, aonde Ele me possibilita conhecê-lo, Ele como santo, como bondoso, como misericordioso, como gracioso, como salvador, como bondoso. Justo. Você está realmente abandonando o velho homem? Despojando? Cristo é a base viva da sua santidade? Você precisa da base, Ele é a pedra angular. Sua identidade santa tem gerado missão e proclamação? Você tem proclamado? Por fim, diz assim: arrependa-se diariamente das roupas sujas. Edifique-se em Cristo com outros crentes. Quer dizer, eu sou uma lasca de pedra com outra lasca, e que os lascados todos estão se unindo a serem firmes na rocha que é Jesus. Viva como nação santa no meio de uma geração corrompida. Viva como uma nação santa no meio de uma geração corrompida. Essa mensagem é para mim e para você, para a gente depois sair e proclamar as virtudes e chamar aqueles que estão em treva para o reino do Filho do seu amor. Está aqui a nossa função com os de fora. A gente é exortado aqui para vencer lá fora, para proclamar e salvar outros. Não é para nós e ficar aqui dentro, é para nós para irmos lá fora. Amém? Que você volte para sua casa pensando que você pode ser melhor do que você é. Mas não sem Cristo, tem que ser por meio de Jesus Cristo, amém? Vamos ficar em pé. Agradeço os pais pela paciência. Como os irmãos já souberam, nós estamos, a partir do domingo que vem, então, o culto das 10h30. Só lembrando que nós teremos escola dominical, voltará. Então vai começar às 9 horas da manhã, lá no Colégio Água Viva, nas salas. Que o pessoal da superintendência vai estar mostrando para vocês. Então, domingo que vem, às 9 horas, escola dominical no Água Viva, e o culto lá também às 10h30, certo? Somente o culto da noite que irá permanecer aqui no templo, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. Cuida do teu povo, do coração deles. Pai, que a tua palavra não volte vazia, e que essa palavra de alguma forma, Pai, possa provocar, Deus, uma força, uma coragem deles saberem, Pai, que o propósito do Senhor, o caminho do Senhor nesse rio, muitas vezes é correr contra o curso do rio, Deus. Muitos não querem isso, porque é difícil, estão sofrendo. Mas Deus, existe essa época de reprodução. E que de repente, Pai, nós estamos passando por esse momento, Pai, onde nós precisamos reproduzir. E que os teus filhos, Pai, sim, subam os rios. Subam os rios, porque há vida dentro deles para reproduzir. E que eles não desistam, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor criou um rio para nós voltarmos para o Senhor. Um rio onde nos leva e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E nós vamos subir esse rio em nome de Jesus. Nós vamos vencer. E haverá uma proteção do Senhor sobre essas vidas em nome de Jesus. Então, Pai, nos envia para vencer nesse dia em nome de Jesus. Cuida da tua igreja. Cuida dos teus filhos. E nos dê uma semana abençoada na tua presença. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.